E adeus a Selic a 10% ao ano. Clássico voo de galinha, né? Um ciclo de queda de juros começa, sobe um pouco e pousa antes de chegar longe. A Selic foi de 15 para 14,25, uma queda de 0,25 em 2 cortes. Uma previsão de finalizar esse ano a 12, 12,5%, mas a curva de juros futura, que é o que de fato um mercado financeiro olha para precificar, para fazer a projeção no mercado, é onde eles colocam dinheiro, de fato já está precificando o fim desse ciclo. Na prática, isso significa que quem estava esperando juros abaixo de 12, 11, talvez 10% aí dentro de 12 meses, para comprar o seu imóvel, fazer financiamento, para fazer investimento no mercado imobiliário, pode tirar o cavalinho da chuva, porque isso não vai acontecer. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o que é essa movimentação diferente dos juros. Vamos analisar juntos aqui qual que é o impacto de um possível aumento da Selic até o final do ano em relação ao mercado imobiliário para você que investe, empreende no mercado imobiliário. A reunião do cupom vai ser agora dia 17 de junho, possivelmente com um novo corte de juros, indo para 14,25, mas pode ser que seja o último corte ainda em 2026. Para agosto, né, o mercado já está precificando uma possibilidade de manutenção do mercado, no caso, manutenção dos juros em 14,25, e em setembro, uma possibilidade de voltar a aumentar. O Banco do Brasil, XP, BTG Pactual, eles estão precificando na faixa de 14,25 para encerrar 2026, né? Todas revisando para cima. E qual que é a análise do BTG, por exemplo? Inflação mais alta, né? A gente já está passando de 4,5, que é o teto da meta. Mercado de trabalho sem um arrefecimento, sem uma queda na empregabilidade, ou seja, tem que ter um nível maior de desemprego para desacelerar a economia, que loucura, né? Mas é o que é. E essas expectativas aí projetando até 2028 sem um ambiente com espaço para cortes mais agressivos. Aqui que isso muda para quem quer comprar casa própria, para quem quer investir no imóvel, para quem quer ter renda passiva com imóveis. O problema é que muita gente está esperando esses juros cair para tomar uma decisão. E faz sentido de um ponto de vista inicial, né? Pô, se o Selic cai, os juros do crédito imobiliário caem, financiamento fica mais acessível, melhor hora de comprar. Mas não é assim que funciona. Primeiro que o mercado está dizendo que esse mais baixo, juros mais baixo, pode não vir a acontecer dentro de 2, 3 anos. E aí? A maioria das pessoas vão ficar com a vida parada, e aqui tem um ponto para a gente analisar com maior profundidade. Vão ficar esperando até a Selic cair? Ao menos não vai cair durante o prazo, pelo período que as pessoas estão contando com isso, ou estavam estimando para poder comprar sua casa, né? A Selic saiu de 15 para 14,25, e aí se o ciclo de queda parar por aqui, quem estava esperando 10, 11, 12, já sabe que não vai se materializar essa taxa de juros e também o custo do crédito imobiliário não vai cair. E, paradoxalmente, enquanto isso, o preço dos imóveis continua subindo. Será que é pura especulação? Não é. Primeiro que é correção do poder de compra, porque a inflação está corroendo parte do valor, né? E os imóveis sempre aumentam acima da inflação, em boas regiões, não em qualquer uma. E segundo o relatório da ABCIP, que é uma entidade extremamente respeitada no Brasil, nós tivemos um aumento em média no Brasil, de 20% nos imóveis nos últimos 12 meses. 20%, você tem noção? Quanta gente busca essa rentabilidade, até mesmo arriscando na Bolsa de Valores, tomando perigo de perder dinheiro na Bolsa, para chegar nos 20% ao ano, e os imóveis, mesmo com uma Selic alta, com uma inflação alta, um momento ruim de mercado, aumentando 20% ao ano. Quero saber na tua região se você viu aumento aí, se você não viu. Geralmente quem vê aumento fica em silêncio e só vai aparecer quem não vendeu, tá com dificuldade, tá tudo parado, mas eu quero saber dos dois lados, se teve aumento na tua região. Se não teve, pode ser que não teve mesmo. Agora, nesse relatório da BCIP, por exemplo, Salvador, João Pessoa, Vitória, muitas cidades do Brasil, não só no sul, nem só no sudeste, mas no nordeste, por exemplo, tiveram aumento. Aumento, inclusive, acima de 25%, 30% no ano. É bastante coisa. Então, qual que é o erro de lógica que tem quem está esperando a Selic cair para poder comprar a casa própria? As pessoas esperam os juros cair para comprar o imóvel porque acha que vai ter uma melhor condição de crédito imobiliário. De fato, né, os juros do financiamento ele pode até cair, mas geralmente as pessoas esperam o juro cair para comprar porque acham que vão conseguir condições melhores de financiamento. A teoria ela é factível, né? Mas se os juros não caem mais, se ele fica estagnado ali em 14%, 15% ao ano, a espera não gera nenhum benefício, só piora a situação, porque essa família permanece de aluguel, continua sendo pago esse dinheiro indo para o ralo, o imóvel
que ela ia comprar continuou subindo de preço, mesmo esperando os juros cair. A entrada que ficou parada rendendo, às vezes, bem menos do que a valorização do que aquele imóvel, aquele ativo que ela iria comprar. Enfim, esses 3 custos eles são invisíveis no momento de espera, né? Mas eles se acumulam e ela vai perceber, essa família vai perceber quando ela for assinar o contrato de compra e venda da casa daqui 2, 3 anos. Então quem esperou mais 2 anos para comprar a casa própria, pagou 2 anos de aluguel, dinheiro foi pro ralo, viu o imóvel subir de preço, ainda mais quando a Selic cair, aí sobe mais rápido ainda e agora precisa de uma entrada ainda maior para o mesmo produto. Então não faz sentido. O meu entendimento é que esse é o novo normal, o novo nível de temperatura e pressão que nós vamos viver. Se nós já estávamos acostumados, por exemplo, com juros a 9% ao ano, que é caro, se a gente comparar com os Estados Unidos, que é 2, 3, 4%, quando muito 5%. Nós estávamos já acostumados com um nível de temperatura e pressão de 9% ao ano. Agora a gente se acostuma com 14% ao ano. Eu sei que ninguém quer ouvir isso, eu também não gostaria disso, para mim é ruim. Negócios travam, andam mais lento, poderia produzir muito mais, se produz menos dessa maneira, mas essa é a vida real e a gente tem que lidar com isso. Então, se esse for o novo normal, o novo patamar, nós entendemos que o crédito imobiliário, para financiamento imobiliário, não vai ficar muito mais barato do que está. Na verdade, não vai ficar mais barato, vai ficar nesse patamar, talvez até aumentar um pouquinho, mas vai ficar nesse patamar. Quem depende de financiamento a 11%, 12%, não precisa fazer as contas com esse custo e não criar a expectativa de diminuir. Quando diminuir, depois de contratar financiamento, aí faz portabilidade desse crédito imobiliário. Mas nesses 2, 3 anos com juros altos, paga os juros altos. Segundo ponto, o produto que não depende de crédito bancário, financiamento imobiliário via bancão, para funcionar, continua sendo mais protegido nesse ambiente. Imóvel na planta, por exemplo, com tabela direta, financiado direto com a construtora, em 60, 70, 80, 100, 120 vezes, é o melhor benefício para quem está investindo ou querendo comprar uma casa própria, porque ele corrige durante a obra via INCC apenas, ou CUB, que é 5, 6, 7% ao ano, bem menor do que a taxa de juros no mercado imobiliário durante a obra, e depois financia somente o saldo no pós-obra para entrega. Aí vai ser tipo metade do valor do contrato, aí sim pode financiar em 360 meses, ou seja, dentro daqui 2, 3, 4, 5 anos, os juros do crédito imobiliário pode ter diminuído bastante para poder fazer o financiamento, ou continua pagando direto com a construtora, tá tudo certo. E o terceiro ponto, o imóvel continua subindo, apesar da Selic, independente inclusive da Selic. A valorização de 20% dos últimos 12 meses, de acordo com a BCIP, aconteceu com a Selic a 14,5%, 15% na verdade, né? Estava mais parte do tempo em 15%. Então o preço do imóvel, ele não espera que o juro caia para subir. Ele está subindo apesar dele. Agora, não estou dizendo aqui que essa projeção do aumento ou da estabilização nesse patamar dos juros, essa curva de juros projetada pelos bancos, de fato vai acontecer. A gente não esperava isso há meses atrás. Pode ser que virou o ano e os juros comece a despencar. As projeções mudam, o cenário externo pode melhorar, o Banco Central pode ter espaço para cortar mais do que o mercado está precificando agora, o que eu não acredito, mas, de acordo com o André Esteves, do BTG, ele diz que com apenas 2, 3, 4 ajustes fiscais, o Brasil vai para Selic a 1 dígito. Eu não sei o quanto ele está interessado nisso ou não, mas o fato é que eu não estou dizendo aqui que todo mundo deve comprar imóvel agora, independente da sua situação financeira. Não é isso. Eu estou dizendo é que, assim, primeiro que quem não tem reserva, quem não tem fluxo para parcela, quem não tem dívidas de juros altos rodando, esse público que está com esses desafios, não é o momento para comprar agora, porque não tem nada a ver com a Selic. Postar a decisão aí de um investimento, de aquisição da casa própria. O que eu estou querendo dizer é que o nível de juros do crédito imobiliário que está atualmente em 11%, 12% é o novo normal, pode ser por um bom tempo. Eu acredito que as condições de juros do crédito imobiliário que existem agora, de fato, é uma fase ruim que vai passar, vai cair, mas é o que nós temos hoje. São as condições de hoje, não tem como prever quando que isso vai mudar. O que eu recomendo, qual que é a pergunta que eu me faço e qual que é a pergunta que eu recomendo que você faça também? Você é investidor ou vai adquirir a casa própria para morar? Não é a pergunta sobre o quando os juros vai cair, mas sim
Com os juros que está hoje, com o custo do crédito imobiliário que está hoje, com a projeção do mercado, esse negócio, esse investimento, ele continua fazendo sentido? A conta continua fechando? Se a resposta for sim, não adianta esperar, não vai gerar valor nenhum, só vai gerar custos, só vai perder oportunidades. Agora, se a resposta for não, não viabiliza, a conta não fecha com esse juros atual. Se não viabiliza, a queda de juros atual não vai resolver o problema. Porque mesmo se os juros cair 1 ponto percentual, o imóvel que subiu 20% em 12 meses, já consumiu um possível ganho na diminuição do custo do crédito imobiliário. Eu entendo que o produto, o imóvel, que a conta fecha hoje, você fez uma simulação de crédito e que fez sentido, a conta fechou, com os juros de hoje, é o que protege o investidor, a família, independente de quando ou se os juros voltarem a ser cortados. Protege contra a inflação. Você não perde dinheiro, sai do aluguel, tem renda passiva, multiplica seu patrimônio, protege ao menos da inflação. Então, se você está esperando as condições ficarem melhores para entrar, a pergunta que eu recomendo que você se responda é: vai melhorar em relação ao quê? O preço vai cair daqui 2 anos? Não vai acontecer isso. A entrada vai ser maior, menor daqui 2 anos? E esse custo do aluguel sendo pago, por exemplo, durante esse período? O custo da oportunidade desse empreendimento? São essas perguntas que eu estou te fazendo, que eu faço para mim mesmo, porque eu também invisto no mercado imobiliário, né? Comprando terrenos, lançando novos projetos, deixando de vender alguns apartamentos na planta para eu mesmo surfar a valorização nos próximos anos. E são justamente as respostas para essas perguntas que me deixam em paz para tomar a decisão. Então, se você quer investir também no mercado imobiliário, quer investir junto comigo em imóveis na planta aqui no litoral de Santa Catarina, nós estamos nessa fase de pré-lançamento de um empreendimento imobiliário. Final de junho acaba essa fase inicial do pré-lançamento. Você pode se inscrever aqui no link que está na descrição, fazer a aplicação, que o meu time vai entrar em contato contigo para te apresentar essa oportunidade para você investir em imóvel na planta com o Léo e com a CP8, independente de Selic, porque afinal o imóvel na planta, corrigido durante a obra por INCC, é um juros de 6 a 7% ao ano, versus aí 12 até mais por cento ao ano se fosse fazer um financiamento imobiliário. Então faça a aplicação, porque esperar o ambiente ideal para investir no mercado imobiliário é a estratégia mais cara que existe.